Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Os irmãos que nos visitam também, sejam bem-vindos, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos também. Vamos abrir no Salmo 22, que tem sido nossa meditação nos domingos à noite, em torno da mesa. Salmo 22. Vamos ler dos versos 6 a 11. Salmo 22, versos 6 a 11. Diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, no precioso nome do Senhor Jesus é que nós nos confiamos a Ti nesta noite. Senhor, muito obrigado por mais uma vez preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Uma mesa que dá testemunho de Tua vitória sobre todos eles. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu todos os nossos inimigos. Todo o escrito de dívida que era o contrário a nós, o Senhor rasgou na cruz. E nós bendizemos ao Senhor por isso. Nós adoramos um Senhor que vive, um Senhor que ressuscitou. E em breve, Senhor, esse momento da mesa será ampliado para estarmos ceando juntamente contigo, Senhor. Nós o veremos face a face. E, diz João, a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança. Ó Senhor, nos ajude em dias tão desafiadores, a não perdermos de vista a bendita esperança de Tua segunda vinda. De fato, Senhor, o Senhor está às portas. Prepara-nos para nos encontrar contigo, Senhor. Fale ao nosso coração por meio dessa palavra, Senhor. Nós confiamos a Ti para que o Senhor tome essa palavra e explique a nós, Senhor. Confessamos nossa incapacidade. O máximo que podemos fazer, Senhor, e ainda não é nada, é transmitir informações. Mas se aquilo que falamos no Espírito, então, Senhor, essa palavra que aqui está diante de nós, ela se torna viva e ela penetra em nós. Ela trabalha o nosso ser, ela faz separação, porque Tua palavra é viva, é eficaz, é penetrante, ela é apta para discernir, para expor os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então nós nos confiamos a Ti, Senhor, seguros de que o Senhor mais uma vez há de falar a nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos diante desse salmo que temos contemplado, o Salmo 22. Para os irmãos que nos visitam, apenas para que tenham claro, nós estamos expondo esse salmo já há algum tempo, verso por verso, e nós já fizemos uma introdução mostrando que esse Salmo 22, ele é o Salmo da cruz. Essas palavras que aqui estão diante de nós são palavras muito além de Davi, elas se cumpriram no nosso Senhor Jesus. Muito provavelmente, aquilo que aqui nós acabamos de ler, o Senhor recitou palavra por palavra na cruz, enquanto lá pendurado. Então são palavras significativas para nós, palavras que nos mostram aquilo que ocupava o coração do Senhor em seu momento final ali, antes de ser elevado às alturas. Então que nós possamos contemplar esse salmo. Eu não quero retornar ao que já dissemos até hoje, quero progredir um pouquinho,
Então eu queria ressaltar essa expressão que foi onde nós paramos, no verso 6. Mas eu sou verme e não homem. Então nós já falamos esse contraste do Senhor falando dos servos que vieram antes dele, que confiaram no Senhor e o Senhor os livrou, mas ele não era considerado pelos homens como um homem, ele era considerado pelos homens como um verme. Uma linguagem muito forte. Tanto Isaías 14, que já citei, quanto Jonas capítulo 4, vão nos explicar que esse verme diz respeito a aqueles vermes que comiam cadáveres. Então era assim que o Senhor era considerado pelos homens, um nada, um inútil, uma vergonha. Assim era o nosso Senhor, rejeitado. Lembra de Isaías 53 que nós estudamos? E Jonas capítulo 4 vai nos dizer também que esse verme fala daqueles vermes que comem raízes de árvores, né, e acabam matando aquelas árvores. Então essa é a linguagem usada pelo Senhor aqui, uma linguagem forte. E nesses versículos que nós lemos, dos versos 6 a 11, nós temos diante de nós o Senhor explicando para nós por que ele era considerado pelos homens como um verme e não como um homem. Então todo o desprezo, toda a rejeição, toda a vergonha que o Senhor está experimentando quando, irmãos? Naquele momento da crucificação, pendurado no madeiro. Então ele expõe aqui para nós porque ele era visto pelos homens como um verme e não como um homem. Então, Spurgeon mesmo comentando esse momento da crucificação aqui, mostrando essa rejeição, essa vergonha que o Senhor estava sofrendo naquele momento. Lembra da cena, irmãos, da crucificação? Nós não temos ido lá, mas os irmãos lembram que muitos passavam naquele momento, maniavam a cabeça, faziam caretas, falavam injúrias contra o Senhor, blasfemavam, né? Nós vamos ver isso logo abaixo. Então esta é a cena, e o Senhor está vendo aquilo e citando o Salmo 22, que é um salmo profético, messiânico. E Spurgeon, falando a respeito de todo esse sofrimento, ele diz assim, que o Senhor ele foi proscrito, ou seja, banido da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Que definição, né, irmãos? Ele foi banido da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Por quê, irmãos? Porque naquele momento, porque o Senhor carregava sobre ele os nossos pecados, então ele perdeu de vista a face do Pai, aquilo que era para ele o seu sustento. E então esse sorriso do céu que Spurgeon diz aqui foi privado a ele. Então esse é um momento de angústia do coração do Senhor. Para os homens, irmãos, não para o Senhor, obviamente. Mesmo na cruz, o Filho continuava sendo o Filho do seu amor. Ele continuava sendo aquele em quem o Pai tinha todo o seu prazer. Mas porque ele estava coberto com a pele de serpente, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Então, segundo os Coríntios 5:21. Então é por conta desse pecado que ele carregava, a face, o sorriso do céu foi privado a ele. Mas, irmãos, para os homens essa não era a verdade. O Senhor está numa cena de total rejeição. Esquece, irmãos, aqueles momentos de popularidade, né? Alguns que o Senhor teve em seu ministério público, poucos. Na maioria das vezes ele foi rejeitado. Mas aqui ele está no momento final, a rejeição é completa. Seus discípulos o abandonaram. Haviam poucos ali naquele momento da crucificação. E então o Senhor diz, eu não sou homem, eu sou como um verme. E para expressar essa definição do verme, há 5 frases aí que eu gostaria de citar no texto, que expressam esse sentimento que ocupava o coração do Senhor nesse momento da crucificação. E que explicam para nós por que o Senhor está dizendo, eu não sou um homem, eu sou como um verme. Então eu queria citar 5 frases que aparecem aí no texto, a partir do verso 6, que expressam essa expressão aí, que explicam para nós essa expressão, eu sou verme. A primeira frase aí que eu queria ressaltar é essa que aparece no versículo 6, Salmo 22, 6. Opróbrio dos homens. Essa é a primeira frase que eu queria ressaltar. Se nós tomamos essa frase e a estudamos com cautela, com calma, em especial examinando essas palavras no seu sentido original,
Vocês perceberão, se fizerem esse estudo, que essas palavras denotam o seguinte: denotam dizer coisas duras contra. Essa é a definição dessas palavras aqui. O que significa opróbrio dos homens? Significa que naquele momento da crucificação, com aqueles homens passando ali diante da cruz, eles diziam coisas duras contra o Senhor naquele momento dele ali pendurado no madeiro. Então é por isso que ele diz: eu não sou homem, eu sou como um verme, eu sou como um nada, eu sou um insignificante. Esse é o sentimento do Senhor naquele momento da cruz. Essa é a primeira palavra então. Palavras duras de zombarias, palavras duras de escárnio, atitudes também duras, né? É isso que diz respeito a essa primeira frase, opróbrio dos homens. A segunda frase, que também aparece no texto aí, também no verso 6, desprezado do povo. Desprezado do povo. Não perca, irmãos, isso está acontecendo naquele momento da crucificação. Qual o sentido dessa palavra, desprezado do povo? O sentido dela é um olhar com desdém. Naquele momento da crucificação, aqueles que passavam ali naquela cena, olhavam para o Senhor com desdém. Terceira frase, que aparece no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Essa é a terceira frase que eu queria ressaltar. Todos os que me veem zombam de mim. O sentido aí, o significado, é que para os homens, o nosso Senhor Jesus era um indigno e inútil. Esse é o sentido. Todos os que me veem zombam de mim. Significa que para os homens, o Senhor era um indigno e um inútil. Lembra, irmãos, quem está rejeitando o Senhor nessa cena? O povo para o qual ele veio. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo o que a mesa representa para nós? A mesa fala do que, irmãos? Fala da obra consumada do nosso bendito Salvador. Aquele que por amor ao seu povo foi até o fim. Suportou escárnio, zombaria, atitudes, tudo que podia ser suportado, irmãos. Por isso que aquele exemplo que dei pela manhã, né? Daquele irmão lá, naquele campo de concentração, sofrendo por tantos anos. E ele então vai receber uma palavra do Senhor que o sustentou ali. E qual foi? Ele foi contado com os transgressores. Porque, irmãos, não tem nada que pode nos dar força para suportar as adversidades da vida do que olhar para o nosso Senhor, para aquilo que Ele passou, irmãos. Então, quando comparado com o que nós passamos, não é nada. Porque nós já nascemos em pecado, né? Então seria justo para nós recebermos o justo juízo por tudo isso. Mas o nosso Senhor não. Aquele que está sofrendo ali é o Santo de Deus, aquele que não conheceu o pecado. Então, todos que me veem zombam de mim, significa que ele era um indigno e inútil. Quarta expressão que aparece aí no versículo 7 também. Essa expressão que aparece aí, afrouxam os lábios. Afrouxam os lábios. Liga para mim alguém aqui o ventilador, por favor. Obrigado. Afrouxam os lábios. Qual o significado dessa expressão? Significa então que aqueles homens que estavam ali naquele momento da crucificação o insultavam por meio de palavras. Então, afrouxam os lábios. Então significa que naquele momento da crucificação, aqueles que ali passavam insultavam o Senhor com palavras. Essa é a quarta expressão. E a quinta e última, para expressar essa verdade, essa expressão que aparece aí também no verso 7, meneiam a cabeça. Meneiam a cabeça. Qual que é o sentido aí dessa frase? O sentido aí, irmãos, é que aqueles que passavam naquele momento da crucificação, eles balançavam a cabeça como que em zombaria contra o Senhor, como que em reprovação por aquilo que o Senhor estava passando ali na cruz. Agora olha o verso 8 que complementa essa ideia. Olha aí o que está escrito. Esses que maneavam a cabeça ali, né, em zombaria ao Senhor, eles diziam o seguinte:
confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você está entendendo, irmão? O que o Senhor ouviu na cruz? Aí, é como se aqueles que passavam dissessem: aí, você não confiou no Senhor? Aonde você foi parar? Olha qual foi a sua parte. Você não é o filho em quem Deus, o Pai, tem todo o prazer? Olha onde você está. Irmãos, essa mesma voz maligna é a voz que nos cerca em momentos difíceis da nossa vida também. Ou não é? Aí, você tem procurado ser fiel ao Senhor? Olha o que está acontecendo com você. Nada dá certo na sua vida. Olha, que Deus é esse que você serve? Você confia nele e ele não cuida de você. Irmãos, essa fala vem de quem, irmão? De quem poderia vir essa fala? Então essas são as experiências que o Senhor teve ali naquele momento da crucificação. Um irmão, dizendo a respeito desse momento que os homens passavam e diziam insultos, ele diz o seguinte: preste atenção, irmão. Os homens faziam caretas para aquele de quem os anjos inclinam o rosto e adoram. Aquele que está ali sendo ultrajado é aquele que os anjos se dobram em louvor e adoração. Irmãos, imagine, é por isso que Pedro vai dizer que os anjos, eles estavam lá de cima olhando e tentando entender isso que está acontecendo. Coisas que os anjos anelam perscrutar, entender, porque, irmãos, para eles é inconcebível que o Senhor da glória está numa situação como aquela. Pecadores ultrajando o Senhor da glória. E os anjos, penso eu aqui conjecturando, esperando um pequeno movimento do Senhor. Só um pequeno movimento para terminar com toda aquela cena. Mas o Senhor não retrocedeu. Isaías 50 diz o quê? Fiz o meu rosto como um seixo, vindo aonde estava eu, buscou-me, salvou-me, glória ao nome seu. Esses são os sofrimentos, irmãos, para que hoje nós possamos participar da mesa do Senhor. Você acha que há alguma dignidade em nós, irmão? Ele é digno. Foi Ele quem nos chamou à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós estamos aqui participando dessa mesa, que não é algo comum, irmão, não é algo só que toca o físico, o elemento físico, é algo espiritual, é algo com realidade espiritual, por conta da obra do nosso Senhor. E é por isso que nós temos motivo de agradecer todas as vezes que nos reunimos ao redor da mesa. Não deixe que isso se esfrie no seu coração, irmão e irmã. Que a obra do Senhor possa cada vez ser mais viva diante dos nossos olhos. E ainda seguindo mais um pouco, esse verso 8, que nós vimos aí, versículo 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Ele é citado em um único registro, Mateus 27, 43, esse verso é citado. Mas se você vai lá nesse verso, toma a porção correspondente a ele, que é a porção de Mateus 27, versos 39 a 44, você verá lá 5 insultos, pelo menos, que foram feitos contra o Senhor, naquele momento da crucificação. Porém, o Espírito Santo deixou esse daqui registrado para nós. E por que será que o Espírito Santo fez essa distinção? Porque ele poderia ter registrado 5, mas ele registrou essa, de que aqueles que passavam diziam, confiou no Senhor, salve-o, pois nele tem prazer. Porque, irmãos, há quem diz, um comentarista dizendo a respeito desse salmo, que essa é a forma de insulto mais amarga que foi experimentada pelo Senhor naquele momento. Porque nessa forma de insulto havia o sarcasmo, havia a ironia daqueles que ali passavam. Aí, como eu já disse, você não é o filho do prazer, em quem Deus tem todo o prazer. Olha onde você foi parar. Alguns falavam, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Irmão, se ele tivesse descido da cruz, ele não tinha salvado quem, irmãos? Nós. Porque mesmo se ele descesse de lá, ele continuaria sendo santo de Deus. Ele é perfeito,
do Monte da Transfiguração, quando a voz é ouvida depois de 33 anos, ele era aprovado em todas as coisas. Ele poderia ter ido do Monte da Transfiguração para os céus, mas ele desce e vai para o Gólgota. Por quem? Por quem? Por nós. Porque se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24. É por isso que Isaías 53 vai dizer assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, esse momento da mesa é a maior expressão da satisfação do coração de Deus, porque o seu povo está reunido ao redor dele, povo que ele comprou não com preço de coisas materiais, mas com seu próprio sangue. Foi com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do nosso Senhor. Esse foi o preço pago. Então, irmãos, satisfação é uma outra palavra para expressar o momento da mesa. Satisfação do Senhor em estar com o seu povo. Por isso que Hebreus vai dizer no capítulo 2, de que ele se colocaria no meio do seu povo e cantaria louvores ao seu Deus. Que tremendo, irmão. Você já parou para pensar nisso? Isso acontece hoje na realidade da obra consumada do Senhor. Ele se colocando e cantando louvores junto com seus irmãos. Você tem vergonha de olhar para o lado aí, irmão, e falar que esse daí e essa daí é seu irmão e sua irmã? Ele não. Ele se coloca e diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos. Amém, irmãos? Versos 9 a 11. O que diz aí? Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Irmãos, diante dessa cena terrível e contrária ao Senhor Jesus, naquele momento do madeiro, todos esses detalhes que já descrevi para os irmãos da rejeição e como ela se manifestou naquele momento ali por aqueles homens, o Senhor volta para aquilo que é mais importante ao seu coração. Ele volta para Deus, o Pai, e diz: contudo, tu és quem me fez nascer, tu me preservastes. Que linda, irmãos, expressão, do nosso Senhor. Ele como que retorna para a sua idade mais tenra ali, quando no ventre de Maria um ente santo foi gerado, e aquele menino crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria diante de Deus e dos homens, sendo preservado, cuidado. Tudo contrário, irmãos, Herodes, aquela cena, aquelas perseguições, mas ele sendo preservado. O Senhor da glória, de fraldas, envolto num lenço, não havia lugar para ele, mas o Senhor o preservando, cuidando. E o Senhor, naquele momento da cruz, ele volta lá para aquele momento e fala: foi o Senhor quem me fez nascer, foi o Senhor quem me preservou. Que lindo, irmãos, que lindo. O filho continua declarando-se ao Pai em confiança e gratidão de coração, mesmo nessa hora, irmãos, tão tenebrosa como temos dito. Eu quero recorrer, nós já estamos caminhando já para concluir. Eu quero recorrer novamente a Spurgeon. Essa semana eu li muito Spurgeon, e ele vai dizer algo a respeito dessa formação, do nascimento do Senhor e da preservação do Senhor. Ele vai escrever aqui um pequeno texto, depois vocês podem tomar nota no áudio, mas eu achei tão lindo, irmãos, porque toca também de maneira tão prática a todos nós. Então eu encorajo os irmãos que não percam o foco nesse momento, ouçam com atenção esse texto aqui, não é muito grande não. Diz assim: a providência bondosa preocupa-se com a cirurgia da ternura em cada nascimento humano. O Filho do Homem, que foi maravilhosamente gerado pelo Espírito Santo, foi de maneira especial assistido pelo Senhor quando nasceu de Maria. A pobreza de José e Maria
longe dos amigos e de casa, os levou a ver a mão carinhosa de Deus no parto seguro da mãe e no nascimento feliz do filho. Esse filho que agora luta a grande batalha da vida, usa a misericórdia da sua natividade como argumento com Deus. Agora que toca a nós também, irmãos. A fé encontra armas em todos os lugares. Para aquele que deseja crer, nunca faltará razões. Um maravilhoso texto, irmãos. Isso é verdade com todos nós. Por isso que Davi vai dizer no Salmo 139, tu me formastes, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Ainda, os meus ossos ainda informes, e o Senhor já conhecia tudo. Que lindo, né? Descrever o Senhor como um grande tapeceiro. Há um cantor cristão que define, eu já li essa letra aqui, que define o Senhor como um grande tapeceiro. E fala que Ele trança voltas para um lado e para o outro, a gente olha, não entende o que o Senhor está fazendo, mas no final, parece que quando a gente vira aquela cena ao avesso, a gente vê que tudo que o Senhor está fazendo é perfeito. De que Ele, como um grande tapeceiro, Ele não erra em nenhum ponto. Ele está bordando as nossas vidas, irmãos. É por isso que Efésios capítulo 2 diz que nós somos feitura, um poema de Deus. Nós estamos sendo escritos pela mão do nosso Senhor. Essa linguagem não é nova. Paulo vai dizer que nós somos uma carta viva, também escrevendo aos Coríntios. Então, irmãos, é isso que deu consolo e conforto para o Senhor naquele momento da crucificação. E, irmãos, nós não sabemos muitos detalhes, sobre os anos ocultos da vida do Senhor. Nós temos algo do registro ali do seu nascimento, aquele encontro com Isabel, João Batista ali, aquela situação com Zacarias, poucas cenas registradas. Depois, aos 12 anos, ele vai aparecer no templo, diante daqueles doutores, e vai interrogá-los naquele momento, mostrando já sua sabedoria já. Mas depois dos 12 anos até os 30 anos, nós não temos quase nenhum relato a respeito do Senhor. O que sabemos é que são anos ocultos, mas uma coisa nós podemos saber, ter como certo, de que o Senhor estava cuidando dele, que o Senhor o protegeu, o guardou, até aquele momento que ele apareceria lá no Jordão, então, para a obra que o Senhor o havia designado. Vamos concluir, então, nesse verso 9 aqui, que creio que é o mais importante, depois seguimos a partir do verso 12. Quero repetir o verso 9 e colocar uma paráfrase aqui. Diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Se nós fôssemos parafrasear, e aqui nós concluímos a nossa exposição de hoje, se nós fôssemos parafrasear, quando eu digo parafrasear, irmãos, é traduzir o texto em outras palavras, de uma maneira facilitada, para nós entendermos o texto, tá? Aqui diz assim, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, naquele momento da crucificação, parafraseando o verso 9, como se o Senhor estivesse dizendo assim: os homens dizem não a mim, em contraste, tu me tiraste do ventre materno, tu és a causa do meu ser, nasci sob tua direção providencial, à tua vista sou humano, tu me guardaste quando eu era uma criancinha indefesa. Então esse é o sentimento que ocupava o coração do Senhor naquele momento da crucificação. Irmãos, eu confesso que há alguns irmãos que até brincam, que a gente passa um versículo e parece que a gente fica 3, 4 momentos, em um versículo só, mas eu estou fazendo pouco. É pouco, irmãos, isso que eu estou fazendo aqui, porque esse Salmo 22 é uma joia. Se a gente fosse estudar palavra por palavra, irmãos, nós ficaríamos aqui facilmente um ano nesse Salmo 22. Mas, por hora, creio que essas palavras são suficientes. Então vamos orar, depois os irmãos podem se aproximar, teremos também um louvor logo após o momento da mesa aqui, e que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, confiamos a Ti. Obrigado por que o Senhor deixou o registro das palavras e do sentimento do nosso Senhor naquele momento da crucificação. Ó Senhor, verdadeiramente, Tu és um homem de dor e que sabe o que é padecer. O Senhor conhece o que é ser homem, o Senhor conhece o que é sofrer, o Senhor conhece o que é ser tentado, o Senhor conhece todas as experiências humanas, sem pecado. Mas, Senhor, é por isso que
que o Senhor pode estabelecer um trono de graça para nós. E nós o bendizemos por isso, Senhor. Agradecemos porque ao nos aproximarmos de Ti, não estamos nos aproximando de alguém alheio às nossas dores, mas de alguém que conhece e que se compadece de nós, Senhor. Obrigado, porque todas as vezes que nos encontramos em momentos de sofrimentos, de angústia, o Senhor nos toma para si, o Senhor nos acolhe em Teu seio, cuida de nós, nos consola. Bendito é o Senhor. Obrigado por Tua mesa, Senhor, mesa essa que foi instituída por Tuas próprias mãos, mãos transpassadas, mãos feridas, mas mãos que se estendem a nós todos os dias, Senhor. Nós o bendizemos e o adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.